Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração com toda a força pra essa moça me fazer feliz? E o destino não quis me ver como raiz de uma flor feliz. E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira, como na beleza fria de Maria. E o meu jardim da vida ressecou, morreu. Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. E o meu jardim da vida ressecou, morreu. Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. Meu Deus, é o fim do nosso amor. Perdoa, por favor. Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração com toda a força pra essa moça me fazer feliz? E o destino não quis me ver como raiz de uma flor feliz. E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira, como na beleza fria de Maria. E o meu jardim da vida ressecou, morreu. Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. E o meu jardim da vida ressecou, morreu. Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. E o meu jardim da vida ressecou, morreu. Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. E o meu jardim da vida ressecou, morreu. Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. Oi, pessoal, boa tarde. Vamos começando nosso terceiro dia do seminário. Bem-vindas. Acho que estamos só entre meninas, né? Mas bem-vindas e bem-vindos. Estão me ouvindo bem? Cadê as mímicas? Então, ok. A gente está pedindo para colocarem o nome completo e o serviço onde atuam aqui no chat, tá? Porque hoje eu vou dividir os grupos de novo, vou precisar ter certeza de quem vai para onde. E, bom, vamos lá. Eu vou projetar nosso planejamento do dia de hoje. Um minutinho. Compartilhando a tela. Estão vendo a minha tela? Então, só para a gente retomar nossos combinados. A gente pode até tirar os combinados no último dia, né? Então, a gente vai conversando pelo chat e hoje, no final do encontro, a gente vai enviar o link de uma avaliação
e pedir para todo mundo fazer a declaração de participação, tá? Para que depois a gente possa, para todo mundo que enviar, a gente poder fazer os certificados, tá bom? E é bem importante, tá? Pra gente, a gente vai dar o prazo até sexta-feira que vem, e aí vocês vão lembrando uns aos outros ao longo da semana para ir enviando. Hoje, então, a gente vai fazer uma mediação de leitura e vamos falar bastante sobre as situações de registro no álbum. Ontem, então, a gente se debruçou bastante sobre as páginas, como que o álbum precisa ser feito, né? As dicas, enfim. A gente foi pensando sobre o álbum. E hoje a gente vai fazer algumas situações para ir pensando juntos. E depois a gente tem, eu mandei por e-mail ontem também, por mensagem, aquele documento no Word sobre um planejamento de continuidade. E esse é a parte final do nosso encontro de hoje. Vocês vão se dividir aí por serviço para começar a pensar na continuidade do projeto, tá bom? E então é isso. Depois a gente faz um encerramento. E aí, sextou, né, gente? Acabou. Eu vou sair daqui para ler um livro para vocês. Eu vou fazer a moda antiga de novo. Eu esqueci. Eu vou ler um livro. Vamos lá. O livro chama Meu Crespo é de Rainha, da Bell Hooks. Menininha do cabelo lindo e de cheiro macio como algodão, pétala de flor ondulada e fofa, cheio de chamego e de aconchego. Uma tiara, uma coroa, cobrindo cabeças cheias de estilo. Pode ser moicano para o alto ou jogado para baixo, amarrado com pompom, cortado bem curtinho. Ou livre, leve e solto, ao sabor do vento. Cabelo para pentear, cabelo para enfeitar, para enrolar e trançar, ou deixar como está. Cabelo tão sedoso, tão gostoso de brincar. Cabeleira que leva as tristezas para bem longe. Sentadinha de manhã, esperando as mãos carinhosas que escovam e trançam, para o dia começar enrolado e animado. Pichain, sim, gosto dele bem assim. Cachinhos, crespinhos, birotes, coquinhos. Ou quem sabe um turbante. Todas as meninas brincando livres. Feliz com o meu crespo. O meu crespo é de rainha. Feliz com o meu cabelo, firme e forte, com cachos que giram e o fio feito mola se enrola, vira cambalhota. Menininha, você é uma gracinha. Nosso crespo é de rainha. As ilustrações são bem bonitas, não sei se deu tempo de ver. Bom, então agora a gente vai partir para a próxima atividade, que é a das situações. E você que vai projetar, né, Dé? Sim, vou sim. Tá bom. Bom, boa tarde, pessoal.
Então, vamos continuar. A gente tem feito reflexões muito ricas, né? Não só sobre o projeto em si, mas sobre várias esferas do trabalho, né? Em um serviço de acolhimento. Acho que a ideia é vocês aproveitarem mesmo todas as discussões que a gente tem feito para pensar o trabalho em si dentro de um serviço, como técnico, como educador, e não só o projeto propriamente dito, né? A nossa ideia é sempre essa, é poder contribuir com o trabalho geral. Vocês estão vendo a minha tela? Sim? Sim. Tá. Então, pessoal, vamos agora que nem a gente fez as situações sobre mediação de leitura no primeiro seminário, agora a gente vai pensar situações reais que podem acontecer quando a gente está construindo os álbuns das crianças e dos adolescentes. E que, como eu disse, são situações não só ligadas à construção em si do projeto, mas tentem pensar na atuação de vocês. Acho que vocês têm aqui coisas para aproveitar para o trabalho diário, né? Não só ligado ao projeto. Então, eu vou projetar aqui as situações e eu gostaria, por favor, que vocês, depois que eu ler as situações, vocês dissessem o que vocês fariam diante disso. E aí vocês podem escrever por chat ou quem quiser pode abrir o microfone também, tá bom? Então, primeira situação. João, de 8 anos, costuma dizer que tem duas mães, a biológica e uma educadora muito querida. Ele quer fazer no álbum uma página especial sobre essa educadora e disse que o título seria Minha Mãe. O que fazer? O que vocês fariam se vocês tivessem ou fazendo o álbum com o João ou tivessem apoiando, supervisionando o trabalho de um colaborador que faz o trabalho com o João? Como vocês orientariam esse colaborador? Ou se fossem o próprio adulto fazendo o encontro com ele, como conduziriam isso? Ops. Débora, Diga, Ana. Ops, deixa eu eu acho que é voltar. mais fácil falar do que escrever. Eu acho que assim, ó, lembrando do que foi falado ontem, levando em conta o que vocês colocaram, né, sobre respeitar, assim, a imaginação da criança, o imaginário dela, enfim, e o que ela quer colocar ali no álbum, que é contando a história de vida dele. De repente, se ele quisesse colocar, levando em conta o que foi falado ontem, eu acho que deveria, de repente, deixar com que ele fizesse. Você falou, né, que não é só um álbum de fotos, mas de história, né, que conta a história de vida dele e que vai ter um relato ali, vai ter um texto ali. Então, que de repente pudesse estar escrito que essa mãe era a mãe educadora que cuidava dele dentro do abrigo, para que futuramente, quando ele pegasse esse álbum, ele tivesse esse registro. Não sei, eu pensei nesse sentido, assim. Não sei se está certo. Vamos lá, tem mais gente que escreveu aqui no chat. A Edilene deixaria mais que ficasse claro que eu não sou sua mãe, isso em a cuidadora. A Eliane orientaria a colocar mãe do coração. A Mariana falou que faria 2 páginas, uma da mãe do acolhimento e outra da mamãe. Então, acho que vocês trouxeram questões interessantes. Acho que a Ana fala aí do respeito, né, da gente poder acolher a versão da criança.
Acho que todas vocês falaram isso, né? De acolher a versão dela, de acolher a importância que essa educadora tem na vida dele. Então, isso é um aspecto super importante. A gente precisa fazer uma página muito especial para a educadora, né? E acho que as duas, tanto a mãe quanto a educadora, vão ter esse espaço muito valorizado no álbum. Acho que isso é a primeira coisa, né? Então a gente precisa dizer, João, elas duas são muito importantes na sua vida. A gente vai fazer uma página, né, sobre as duas, né, sobre a educadora. E a nossa orientação é que a gente ajudaria o João a pensar sobre o título, né? Eu acho que sim, acolher a versão da criança, do adolescente, não significa necessariamente a gente não dialogar e trazer outros elementos. Acho que a gente deve trazer outros elementos para o João refletir, né? Então, eu acho que a gente poderia falar para o João que não precisa ser mãe para a gente gostar e para a gente se sentir amado, para a gente se sentir cuidado e protegido, porque acho que tem uma... É muito cultural, muito culturalmente enraizado, né? Que o amor verdadeiro é o amor da mãe, que o amor verdadeiro é só aquele que está ligado aos laços sanguíneos, né? Existe culturalmente essa construção. Então, acho que a gente precisa mostrar para o João que muitas pessoas na nossa vida podem ser importantes e não necessariamente estarem ligadas a gente como família. Né? O fato dessa educadora não ser a mãe não significa que eles se amam menos, não significa que esse amor não tem valor, não significa que ela ocupa um lugar muito especial na vida dele. Então, eu acho que a gente pode trazer esses elementos para o João e pode, inclusive, falar, puxa, João, acho que 8 anos ele já tem, a gente pode ter essa conversa com ele. João, mas como seria se sua mãe chegasse aqui e ela olhasse para o álbum e visse que na página da Fabiana, que é a educadora, né, tá escrito minha mãe. Acho que a gente pode ajudar o próprio João a pensar nisso. Então, a gente pensa que tem que ser muito cuidadoso, porque esse título, ele pode, inclusive, desfavorecer o nosso trabalho de manutenção e fortalecimento do vínculo. Essa mãe pode ficar muito ofendida com isso. Então, situações saia justa como essa, a gente não precisa ter uma solução imediata ou não precisa fazer imediatamente uma página. A gente pode falar, João, vamos começar a escrever sobre essa educadora, vamos tirar foto com ela, vamos chamar ela para você dizer tudo o que você gostaria de falar sobre ela, para ela dizer que você gostaria de falar sobre você. E aí a gente vai pensando como a gente constrói essa página. E eu acho que pode demorar alguns encontros para a gente ir sensibilizando o João sobre o que significa fazer uma página com esse título, né? E eu acho que trazer novos elementos para o João pode ser que o faça realmente mudar de ideia e talvez colocar um outro título para essa página que não precisa ter a palavra mãe, né? Porque mãe não é a função dessa educadora. E acho que a gente precisa ajudar as crianças também a diferenciarem os diferentes papéis, né, que as pessoas têm na vida deles. Então, acho que a Ivani falou, né, orientava a colocar o título de uma outra maneira, e acho que sim, Ivani, acho que não no sentido, talvez não no sentido de orientação, mas no sentido de pensar junto com ele, né? De propor que ele mesmo pense sobre tudo que pode, quais são as consequências disso e o que tudo isso significa. Tudo bem? Alguém quer falar algo mais? Vocês faz sentido isso para vocês? Vocês acham que esse caminho é interessante?
Tá bom, então eu vou passar para a próxima situação. Ah, peraí que alguém escreveu aqui, vamos ver. Ah, sim, a Márcia concordou. Legal. Deixa eu passar aqui. Ixi, às vezes dá uma travada. Demora para eu conseguir passar o slide. Ixi. Pronto. Marta, de 6 anos, pede que sejam registrados em seu álbum situações que não ocorreram de fato. O que fazer nesse caso? Registradas, né? Situações que não ocorreram de fato. O que fazer nesse caso? Ah, quem estava atento ontem já sabe o que a gente pensa sobre isso. Ai, ixi. Peraí que saiu, pessoal. Deixa eu voltar. Ai, ai, ai. O que vocês fariam? A Marta, ela quer fazer páginas de situações que a gente sabe que não são bem assim. A Edilane falou sim, faz. Explicaria que não seria verdade sobre a história dela. A Sônia falou, orientar ela que tem que colocar só a verdade. Alguém pensa algo? Gente, eu mexo no chat e mostro no slide. Alguém pensa algo diferente? Gente, acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esse juízo de valor da verdade, porque a verdade para mim pode ser uma e para outra pessoa pode ser outra. Eu acho que a gente, só para dar um exemplo bem prático da nossa vida, a gente está num momento de polarização política tão grande que acho que dá para a gente ter clareza disso. O que é verdade para mim sobre a política, sobre a pandemia, sobre o posicionamento dos governantes, sobre tudo isso, pode ser muito diferente do que é a verdade para algum de vocês. Quando a gente fala em verdade, a gente está colocando um juízo de valor, né, sobre uma questão, sobre uma situação. Então, assim, para Marta, ela pode ter uma versão, né, da história dela que diverge da nossa, mas isso não significa que a nossa seja verdade e a dela não. Acho que tem que ter um cuidado muito grande sobre isso. Vamos ver aqui no chat, vocês estão contribuindo com... Gente, tá me deixando louco esse negócio dos slides. Quer que eu passe para você, Dé? Eu quero, porque eu mexo no chat, daí Sim, é muito mexe ruim. no... Então, peraí, deixa eu parar de passar aqui. Aqui a Renata está contribuindo. A Renata falou que deixaria, a Beatriz está falando que a verdade é muito relativa, talvez para aquele sujeito aquilo seja real. Me lembro do exemplo sobre as fantasias, exatamente, acho que a gente está falando das fantasias aqui. Orientaria a dizer somente o que aconteceu, talvez contar uma historinha imaginária. Como você disse ontem, fantasia um pouco não tem problema. Ela... O que mais? Criaria uma página para as imaginações de Marta, ajudando ela a ilustrar e criar, esclarecendo para ela que não eram bem assim como expõe. Aos poucos, passo a passo. Então, eu acho que, de novo, né, acho que partindo desse pressuposto que não há uma verdade absoluta, porque senão quem é que teria a verdade? É a gente que sabe a verdade sobre uma criança, sobre uma família? Ou é o juiz? Ou é o técnico da vara? Ou é a própria criança? Ou é a família? A gente sabe, quem trabalha, a gente
quem trabalha nesse contexto, mas não só isso, né? Cada um enxerga de um jeito as situações, né? Então, primeiro, acho que primeiro a gente precisa desconstruir essa ideia de que existe uma verdade absoluta. E segundo, que a gente sempre precisa acolher as fantasias da Marta, dar um lugar para isso no álbum, como a gente já falou bastante sobre isso ontem, valorizar, porque eu acho que quando a gente vem com esse juízo de valor de verdade ou mentira, a gente desvaloriza o que ela está falando. Se a gente disser assim, ah, Marta, mas você sabe que isso é mentira, né? Ou se a gente disser, ah, Marta, tudo bem, vamos fazer essa página, mas isso não é verdade. A gente está desvalorizando o que ela traz. Que é diferente da gente falar, nossa, Marta, eu entendi, isso é uma coisa que você gostaria muito que acontecesse. Você tem toda a razão. Acho que não, você pode querer coisas, né? Você pode ter planos e projetos, ter sonhos. Esse é um sonho muito grande seu. Então, a gente pode, sim, dar um sentido de sonho, de vontade, de desejo, sem desvalorizar, né? Sem cair no juízo de valor de verdade e mentira. Então, acho que é super cuidadoso, porque eu acho que a gente não deve passar a ideia para Marta que a gente concorda e a gente acha que isso de fato aconteceu ou que vai acontecer. Mas a gente deve sim valorizar isso que ela traz como algo muito importante, como algo que a gente entende que para ela seja algo de valor. E aí, de novo, né? Eu acho que assim, se a Marta traz uma intensidade, de dificuldade de diferenciar fantasia de realidade compartilhada, a gente não fala em verdade, na psicologia a gente fala em realidade compartilhada, né? Acho que é um conceito mais utilizado. Que a realidade compartilhada é o que, bom, todo mundo concorda que é aquilo, né, que está acontecendo, que é o real, e embora a gente possa ter divergências e versões, né, ter interpretações diferentes sobre aquilo. Mas se a Marta está com muita dificuldade, né, de ter contato com essa realidade compartilhada, aí a gente poderia pensar que ela talvez precise de uma ajuda mais profissional. Como é o caso de uns governantes nossos por aí, né, pessoal? Débora, eu queria Diga, contribuir um pouquinho, diga. porque a gente tem a experiência de, simultaneamente, a gente atender grupos de irmãos. Várias idades diferentes do mesmo grupo, às vezes os mesmos pais. E cada um conta uma história diferente. Cada um Exato, fala de uma mãe e de um pai, que você fala assim, será que é o mesmo? Então, eu acho exato. importante, porque essa verdade vivida, e a gente chama na psicologia dessa realidade psíquica, de fato, pode ser muito diferente e nós não vamos pegar nem no processo, nem no que o profissional do acolhimento tem de informação, de que aquilo para a criança é o vivido, né? Então, eu só vou compartilhar bem rapidamente uma experiência que eu tive em família. Numa família de 6 irmãos, que a diferença tem 10 anos, o mais novo fala assim, eu lembro quando o papai levava a gente numa praça, sentava num banco e deixava a gente brincando, ficava olhando, disse o caçula. Já tinha mais de 20 anos. E a pessoa mais velha, que é 10 anos mais velha, falou assim, não é nada disso. O papai deixava a gente no mato, ia beber todas, largava a gente lá para a gente não perturbar a hora que ele bebia. Quando a gente ouviu isso, a gente deu muita risada em família. E eu tenho certeza que a memória do caçula é da praça, do pai sentado no banco, olhando ele brincar. E a memória da mais velha, que diz que era largada e que o pai ficava bebendo, para aquela mais velha é verdade também. Então, veja, Sim. como é que eu escuto essas histórias que parecem duas imagens completamente diferentes e vou dizer que a verdade verdadeira do caçula está errado e a verdade verdadeira da mais velha que está certo, né? Então, acho que bem importante, a Isadora escreveu assim que se a gente ficar nesse confronto entre a verdade e a mentira da criança, pode prejudicar, de fato, o vínculo Isso. desse colaborador que está lá para acolher a história e a vida que a criança quer contar, né?
Exatamente. Ótimo exemplo, Esther. Muito legal você ter trazido. É muito comum, né? Essa versão diferente entre os irmãos. E, de novo, é isso, a gente colocaria no álbum como cada um tem a sua lembrança, né? Então, legal você ter trazido. Obrigada pela contribuição. E acho que é isso. Alguém quer falar algo mais sobre essa situação? Vamos seguir, então. Isabela, 11 anos, é negra. Tem um lindo cabelo crespo e volumoso. Ela é muito vaidosa, mas diz não gostar do seu cabelo e sempre quer alisá-lo antes de tirar fotos para o álbum. O que vocês fariam, pessoal? Sendo ou aqueles que dão suporte, né, para o colaborador, ou se vocês fossem o colaborador da Isabela. Aliás, eu acho que essa é uma, assim como muitas, né, que a gente vai vendo aqui, né, são situações que não são só ligadas ao projeto, né? São situações que estão no nosso dia a dia de trabalho, né? A Ivani falou que a apoiaria pelo seu pensar, mas valorizaria o seu cabelo natural. Mais alguém? Mostraria como ela é linda, do jeitinho dela. Legal, então acho que vocês estão falando assim, que a Isabela talvez precise de ajuda para, aos poucos, ir valorizando suas características, né? Sua identidade racial. Acredito que aí também entra o respeito pela criança, o seu desejo. Eu vou comentar sobre isso também. Fortalecer a beleza dela, providenciar badaluques, tiaras, presilhas para auxiliar ela a enxergar sua beleza. Legal. É verdade, Ana, a gente, né, nunca poderia ter uma reação impositiva, né, de não deixar a Isabela alisar o cabelo, né? Mas, de novo, essa questão de cultural na nossa sociedade de desqualificar características dos negros, né? Porque o que tem valor, o que é visto como belo na nossa sociedade é o padrão branco, né? De beleza. Isso é muito forte, a gente tem que estar muito atento, porque a gente trabalha prioritariamente com crianças negras. A maior parte das crianças e adolescentes que estão nos serviços de acolhimento são negros. E a gente precisa começar a pensar não só no âmbito do projeto, né, mas no âmbito do nosso trabalho, se a gente está criando condições para as crianças e os adolescentes valorizarem a sua identidade racial. A gente tem se debruçado muito sobre isso. Vocês talvez já tenham visto, a gente deu muitos livros para vocês com personagens negros, com autores negros, justamente porque a gente tem se dado conta, e eu e a Yara somos brancas, né? A maior parte do Instituto é composta por profissionais brancos e a gente está num árduo e longo processo de entender o quanto a gente vive numa sociedade racista, que assim, se a gente não oferecer opções de representatividade para as crianças, né, em que os negros eles são vistos com valor, que são vistas como pessoas potentes, pessoas bonitas, a gente não vai ajudar as crianças nesse processo
de valorizar a própria identidade. Então, sim, eu acho que se a Isabela quiser alisar o cabelo dela, ela pode alisar, é uma escolha, desde que seja uma escolha de fato, e não porque ela se submete ao padrão de beleza que está na nossa sociedade. Né? Eu acho que muitas dessas crianças e adolescentes escolhem talvez alisar os seus cabelos não porque de fato acham que ficam mais bonitos assim, mas porque estão o tempo todo vendo os padrões brancos de beleza na televisão, nos livros, no seu dia a dia, né? Então a gente precisa construir uma consciência do racismo que existe na nossa sociedade para que a gente possa aos poucos ajudar as crianças a se valorizarem, né? Então, é um longo processo, a gente não vai ajudar a Isabela da noite para o dia, mas a gente precisa trazer para a vida dela muitas representações de pessoas negras, né? E pessoas negras com as quais elas se espelham, que elas se identifiquem, que elas valorizem e queiram ser que nem elas, né? Então, é um processo. Podem ajudar muito esses que estão no acervo de vocês, mas eu acho que muito legal o comentário da Tatiana, né? Porque eu acho que a gente também precisa conhecer jeitos legais de cuidar dos cabelos, cuidar da pele, de quem é negro, de quem tem uma cor diferente da nossa. A gente não sabe, né? A gente muitas vezes não sabe quais são os produtos mais adequados, não sabe como arrumar o cabelo de um negro. Então, a gente precisa começar a conhecer mais esse universo e a valorizar essas características. Algo mais? Alguém quer fazer mais algum comentário sobre isso? Acho que a Isabela já tem 11 anos e ela pode começar a entender os enormes conflitos raciais e as violências raciais que existem na nossa sociedade. Acho que já é uma idade em que a gente pode começar a conversar sobre isso com ela também. Ela deve ter passado por várias experiências de racismo, né? E porque todos os negros passam, gente, diariamente, né? É isso. Acho que quem é branco, né? E eu sou branca, às vezes a gente tem mais dificuldade, muito mais dificuldade de entender isso, né? Os negros no Brasil, eles são violentados diariamente. Então, a Isabela, talvez ela tenha aprendido na vida dela que ela precisa se parecer mais como uma branca para ser valorizada do que, de fato, aceitar e valorizar as suas características como negra. Vamos seguir? Vocês querem fazer alguma... A gente tem falado bastante sobre essas questões, né, raciais. Ontem a gente falou bastante sobre isso. Depois eu fico um pouco curiosa de saber como que vocês estão ouvindo isso, como que está chegando aí em vocês, essas reflexões. Eu posso falar, Débora, quando a Yara estava lendo o livrinho, né? Eu falei, poxa vida, eu queria que na minha época tivesse, né? Esse tipo de valorização. Porque eu tenho meu cabelo bem crespo e no fim alisei, né? E aí agora, assim, vivo querendo voltar, mas tem a questão do cuidado, né? Como vocês falaram. A gente precisa saber cuidar. Você não sabe produto, você não sabe... Então, eu acho muito importante como que hoje na literatura já tem isso, essa valorização das características, né? Então, eu acho que isso vai ser muito bom realmente para as crianças e que a gente precisa realmente valorizar. Nós temos uma adolescente no nosso serviço, o cabelo dela é a coisa mais linda, todo cacheado. E ela adora, assim, desde o começo a gente já lava e já procura produto que fica legal.
E ela é toda chique, assim, com o cabelo dela, ela gosta, né? Então, eu acho isso muito importante, achei muito bom ter tudo isso, Ah, né? obrigada, Elaine, Ser pelo seu depoimento valorizado. pessoal. Obrigada. A Então, gente vamos vem lá. falando. Ah, Ah, vou passar. Não, vou passar, senão a gente não, demora muito. fala. Não, eu acho que a valorização é super importante, né? Muito gostoso ouvir vocês falando. Acho que a gente vem debatendo muito, assim, né? Nós, profissionais brancas, né, do Instituto, mas e além da valorização, aos poucos, com cuidado, como vocês foram falando, não adianta a gente esconder que não existe, né? Então, aos poucos, ajudar a Isabela e ajudar nós mesmos, os nossos colegas de trabalho, que às vezes levam um tempo, né? As discussões raciais, de relações raciais, vêm se tornando mais presentes, mas ainda são pouco faladas, a gente ainda tem pouca coragem de falar, de perguntar, de estar errado, de ser preconceituoso, né? Então, aos pouquinhos a gente precisa ir nos ajudando a Isabela, os meninos, as meninas, que valorizar, sim, com certeza, mas não esconder essa realidade, né? Que nascer com uma cor de pele, infelizmente, traz pesos diferentes para quem é branco e para quem é negro, né? Então, e é um privilégio, o branco e o negro acaba sendo colocado sempre nesse lugar abaixo, né? Como se fosse abaixo. Então a gente precisa valorizar, mas não dá para esconder mais, né? Precisa com cuidado e debatendo isso com os meninos, que é uma coisa que faz parte da nossa sociedade e que aos poucos a gente vai quebrando, se dando conta. Então é isso, assim, acho que são discussões muito, muito legais. O acervo de vocês já conta com livros, é isso, né, Elaine? Já conta com livros, com autores negros, autoras negras, e isso vai mudando aos pouquinhos, né? E já é diferente de antes, mas ainda temos muito a debater, a nos dar conta, então... E a gente tem que ter um compromisso, todos nós, mas os brancos principalmente, a estudar mais isso, gente, porque as questões raciais não são um problema dos negros, é um problema nosso, dos brancos, né? E a gente precisa estudar e conhecer mais esse assunto para a gente, de fato, poder lutar contra o racismo muito, muito forte, muito violento que existe no Brasil. A Ivani também concorda com a Elaine, né, que fazendo esse estímulo de valorização racial na infância e adolescência, se tornará um adulto com sua valorização própria, sem preconceito de si mesmo. Legal. Então vamos seguir aqui. Ana, de 3 anos, foi acolhida após a morte de sua mãe por uso de drogas. Como registrar o motivo do acolhimento? Acho que a gente... isso dá mamão com açúcar também, né? Depois nas nossas discussões sobre o Rodrigo, acho que fica mais fácil a gente pensar no caso da Ana também, né? O que vocês fariam se vocês estivessem fazendo esse trabalho com a Ana ou se vocês estivessem dando suporte para quem faz? Então, uma pergunta para ir aquecendo vocês. Primeiro, vocês colocariam no álbum da Ana que a mãe dela morreu? A Edilane foi rápida aqui, falou que sim. Sim, a Letícia também escreveu que sim. Sim, a Ana. Legal, acho que a gente tem um alinhamento. Acho que registrar que a mãe morreu, mas sem o porquê. Lara Batista falou sim. Legal, gente. Acho que a gente vai construindo um alinhamento. É para isso que os seminários e as formações
servem, né, para a gente ir se alinhando mesmo, para a gente ir construindo um conhecimento mesmo. Por mais que doa, temos que falar a verdade. A Edilene falou, mas não saberia como dizer. Então, é isso. Todo mundo já sabe. A gente precisa, para a Ana, embora ela tenha 3 anos, a Ana, ela deve se perguntar onde que a mãe dela está, né? E o que aconteceu com a mãe dela. A gente sabe, as crianças pequenas, elas perguntam, elas falam sobre isso, né? Às vezes não de um jeito tão claro, né, gente? Às vezes as crianças pequenas, elas falam de jeitos mais indiretos. Por exemplo, uma criança de 2, 3 anos, talvez ela não pergunte, o que aconteceu com a minha mãe, mas talvez ela pergunte, talvez ela chame constantemente as pessoas por mãe. Isso também é uma tentativa, outras pessoas, né? Qualquer pessoa ela chama de mãe. Isso é uma tentativa de entendimento, né? Onde está a minha mãe? O que aconteceu com a minha mãe? Então, é claro que nem sempre é isso, eles não conseguem formular uma pergunta, mas isso está presente o tempo todo. Então, precisamos falar para a Ana que a mãe dela morreu, isso precisa estar no álbum. Não vai ser através do álbum que ela vai saber essa informação, tá, gente? Acho que assim, isso é um trabalho que a equipe técnica precisa, é função da equipe técnica e também dos educadores, conversar com as crianças sobre o que está acontecendo na vida deles. Então, antes de pensar em fazer página do álbum, a gente precisa pensar, já conversamos com ela sobre isso? Quem já conversou? Como que ela reagiu? Que perguntas que ela fez, né? Então, a gente precisa entender quais são as palavras que a própria Ana usa para falar disso, o que ela entendeu dessas conversas, para daí sim a gente poder formular, pensar como colocar isso no álbum. A Mariana acho que está falando algo nessa linha. Perguntar para a criança se ela sabe o motivo de estar ali, e caso não saiba, explicar o que aconteceu com a mãe, mas sem falar que a causa foi drogas. E se a criança responder que sabe o porquê, escrever a versão dela na página. Isso. Então, acho que a gente precisa usar as palavras da Ana para falar sobre isso, partindo do que ela já sabe sobre isso. E caso ela não saiba, a gente já errou, né, gente? A gente, como equipe, já precisaria ter dado essa informação para ela. Alguém já precisaria ter feito essa conversa com a Ana. Então, assim, se ela não sabe ainda, urgentemente precisamos sentar e conversar. E aí depois é isso, pensar no álbum a partir de como ela explica, com palavras simples, usando as palavras que ela usa, né? E essa informação básica e simples vai ser o que vai permitir, daqui a um tempo, a ela fazer novas perguntas que vão aprofundando. E aí vai aprofundando na medida que ela já tem capacidade de aprofundar. Vai chegar um momento que ela vai perguntar, mas minha mãe morreu como? E aí a gente vai ter que dar um outro nível de informação para ela. Mas a gente concorda, nesse primeiro momento, não é preciso falar sobre drogas, são informações que ela nem consegue entender, né? Essa semana tivemos um caso onde 2 irmãos acolhidos, uma vai fazer 4, perguntou se iria ter outra mãe e se ela havia se machucado muito. A genitora faleceu de AVC. Né? Então, olha só, né? Um caso real aqui, uma criança que tem uma idade bem próxima, né? Tem 4 anos, e eles perguntam, gente. Né? É uma coisa muito importante da nossa vida, né? E o irmão tem 17. Então, são coisas que a gente precisa, como equipe, pensar o tempo todo. Não é, então, de novo, eu estou dizendo, eu enfatizo muito isso, porque isso não tem só a ver com o projeto. Isso tem a ver com o nosso trabalho diário. Estamos todos preparados para conversar com a Ana sobre a mãe dela que morreu? A gente precisa fazer discussão de caso a todo momento. Isso que é trabalho com histórias de vida. Todo mundo que trabalha num serviço de acolhimento está pronto para conversar com as crianças e adolescentes sobre as histórias deles. E isso pode incluir passagens muito delicadas como essa.
Tudo bem? Vamos passar para a próxima situação. Jefferson, 14 anos, adora fazer o álbum em nossos encontros. No último, porém, notei que a foto de Diógenes tinha sido arrancada. Jefferson explicou que quis dá-la para uma amiga da escola e justificou que pode fazer o que quiser com seu álbum. Como lidar com essa situação? O que vocês fariam? Alguém quer abrir o microfone para falar? Explicaria de novo o verdadeiro significado do álbum e a importância de ter todas as fotos e informações nele. Legal. Algo mais? Alguém abriu aqui o áudio. É importante destacar, né, para ela, que é uma história da vida dela, para ela recordar o resto da vida, né? Legal, acho que você foi na mesma linha da Mariana, né? De explicar o sentido do álbum. Alex multifuncional. A Ivani falou que passaria que realmente o álbum é dele, mas que é algo mas que é algo significativo e faz parte da história dele. Legal, acho que está todo mundo falando um pouco na mesma linha, que a gente precisa retomar com o Jefferson a importância, o valor, o sentido do álbum. Mas eu acho que até mesmo antes disso, talvez a gente possa também valorar a atitude do Jefferson no sentido dele querer presentear alguém. É tão comum as crianças e adolescentes que estão acolhidos ficarem nesse lugar de que tudo recebem, né, de que são vítimas e coitados da situação e que eles são aqueles que sempre recebem doações e que eles são aqueles que recebem, que o ato de poder presentear, o ato de dar é muito bonito. É muito bonito em qualquer situação, né? Para qualquer pessoa, né? A gente poder presentear é um ato de carinho, né? Que a gente precisa de afeto, de demonstrar o que a gente sente, né, por uma pessoa. Então, eu acho que a gente pode falar isso para o Jefferson. Falar, Jefferson, puxa, parece que essa sua amiga é muito especial. É legal que você queira poder dar um presente para ela, mas aí eu acho que a gente pode daí também falar do sentido do álbum. Mas esse é o seu álbum com a sua história, ele tem um valor enorme, a gente quer que você tenha esse seu álbum para o resto da vida. Se você começar a tirar as coisas do seu álbum, talvez você comece a esquecer de coisas importantes que aconteceram. E aí a gente pode fazer um combinado com ele, falar, olha, a próxima vez que você quiser dar um presente para alguém, vamos conversar, ou você procura alguém da equipe para conversar, para a gente pensar nos melhores caminhos para isso. Né? Como que você pode dar um presente para alguém, mas sem estragar uma coisa que é sua, né? Então acho que a gente pode combinar isso com ele, né? De que ele, quando quiser dar um presente, para ele conversar com um adulto primeiro. E aí, gente, o que a gente faria com aquele buraco que está lá no álbum da foto que ele tirou? Ficou uma foto lá arrancada. Então eu vou para a gente poder ir um pouco mais rápido, que eu, para variar, estou atrasada. A gente pode ou escrever nesse vazio o que aconteceu, né? Que ele pegou essa foto para dar de presente para fulaninha, que é uma pessoa que ele gosta muito, que é importante.
Isso, que foi o que a Kátia falou, eu colocaria sobre a amiga que ele presenteou. Conversar com ele para ver o que ele pensa de tentar reconstruir, se ele aceitar. Legal. Podem ser essas duas opções. Ou a gente repõe essa foto, ou a gente escreve lá o que aconteceu. E mesmo que a gente reponha a foto, vale a gente colocar uma observação contando desse episódio. Essa foto é uma foto, é a versão, não, é a segunda versão da foto, porque a primeira o Jefferson deu de presente para a fulaninha, né? Então, acho que tem tudo isso. Valorizar a amiga, valorizar o ato de dar o presente, retomar o sentido do álbum e pensar o que fazer com esse espaço vazio. Certo? Vamos seguir. Davi tem 10 anos e não quer colar no álbum fotos da sua família. Ele diz que são todos feios e que outras crianças tirarão sarro dele quando virem as fotos. O que fazer? Alguém quer abrir o áudio, comentar alguma coisa sobre o Davi? Gente, eu vou fazer mais rápido porque a gente ainda tem muitas situações para passar. Bom, então, no caso do Davi, eu acho que primeiro a gente precisa entender o que é esse feio que ele está dizendo. O que ele quer dizer com feio? Será que ele está dizendo, será que ele está falando de características físicas? Ou será que ele está falando de outras características da família? Da forma de se relacionar, de episódios que não foram tão bonitos assim, que foram errados. Do que ele está falando? Acho que essa é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer e fazer para ele também. Mas feio, Davi? Feio o que é feio? O que você está pensando quando você fala que sua família é feia, né? Então, é uma conversa para ter com ele nesse sentido. Quando a gente souber, quando a gente identificar, né, o que é o feio, caso sejam características físicas, aí eu acho que a gente precisa fazer uma abordagem parecida com aquela adolescente negra, aquela pré-adolescente negra, né, que é de valorizar as características físicas, que é um processo lento, não é de uma hora para outra, né, dele valorizar, né, as características raciais, eventualmente, da sua família. Mas eu acho que também tem um trabalho constante que a gente deve fazer com todas as crianças e adolescentes, que é de valorizar as famílias, né, gente? Pode ser que o Davi, ele não tenha uma família que é valorizada pela equipe, não tenha uma família que é valorizada pelos adultos com quem ele convive. A gente tem que ter um cuidado de como que a gente fala das famílias para as crianças e adolescentes. E às vezes a gente, não só do que a gente fala, mas de como a gente age. Sabe aquela família que a gente que vem para visita e eles chegam e a gente torce o nariz, faz aquela cara feia, e lá vem aquela mãe. Esse é o tipo de atitude que as crianças e adolescentes sacam muito rapidamente. Então, acho que a equipe precisa ter consciência também de como ela própria, né, trata as famílias, se isso tem a ver, se o Davi ele repete o que a equipe faz, o que os adultos fazem. E é isso, precisa encontrar potência na família, precisa valorizar, e caso ele não esteja falando de um aspecto físico, talvez a gente possa sim ajudá-lo a perceber que houve questões que não poderiam ter acontecido, que foram erradas mesmo,
mas que talvez a família dele não seja só isso. Aliás, não é, né? Uma família não é uma única coisa, como a gente pode ter visto, como a gente viu ontem no caso do Rodrigo, né? Quando a gente conhece um pouco mais a família, a gente percebe outras características que não só essas iniciais, essa primeira imagem, que pode ser uma imagem negativa, né, que a gente tenha. Então, acho que vale pensar tudo isso. Aqui a Ivani falou de sondar, né, porque através quando a gente entende o que eles estão querendo dizer, fica mais fácil da gente saber como agir, né, Ivani? O Alex concorda que família é primordial sem preconceito e pré-julgamento. Substituir de início as fotos por histórias ou sentimentos, tentando fazer com que ele se expresse e compreenda melhor o feio. Isso, acho que é isso. E a gente nunca vai obrigar a colocar uma foto, né? Mas a gente precisa trabalhar e precisa ajudar o Davi ou a entender uma determinada situação ou superar uma forma única de olhar para a sua família, né? Vamos seguir? Comecei o projeto com o Guilherme, 8 meses, e fiquei com uma dúvida. Quem narra a história? Eu escrevo em primeira pessoa, como se fosse ele falando, ou em terceira pessoa? Faz diferença? Gente, agora para ser mais rápido, eu vou já dar as orientações, assim, como a gente pensa essas situações. A gente não deve escrever o álbum de bebês e crianças pequenas em primeira pessoa. Por quê? Porque não são eles que estão falando aquilo. Somos nós. Né? Somos nós que estamos dando voz ao que a gente observa, ao que a gente percebe, mas não é como de fato ele sente, como de fato ele pensa. Né? Então, não deve ser em primeira pessoa, deve ser em terceira pessoa, e a gente sempre deve deixar claro quem é que está falando aquilo. Se foi uma informação que a educadora deu, se foi uma informação que o técnico deu, ou se foi a gente, né? Nós, colaboradores, que percebemos, que observamos aquilo e estamos colocando o registro da forma como a gente observou. Tá bom? Acho que quando ele crescer, o Guilherme, vai ser legal ele ver que cada um falava uma coisa dele, quem é que falava o quê. Tudo bem? Flávio, de 11 anos, faz questão de escrever em seu próprio álbum. Apesar da idade, não está completamente alfabetizado e o que escreve nem sempre é compreensível. O que faço? Então, gente, vocês lembram que ontem a gente falou que as crianças precisam participar o máximo possível da construção do álbum, né? Se eles já souberem escrever, melhor ainda, eles mesmos escrevem, a gente vai escrever com as palavras dele, a estética vai ser a deles, as cores que eles escolhem, etc, etc. Mas o álbum precisa ser legível, precisa dar para entender. O próprio Flávio, daqui a alguns anos, precisa entender o que ele escreveu. Então, caso não dê para escrever, para entender, a gente pode fazer legendas embaixo, por exemplo. Né? Então, ele escreve uma coisa e a gente coloca uma legenda embaixo. Tomando muito cuidado para o Flávio não se sentir desvalorizado. Né? Acho que, pelo contrário, a gente precisa valorizar todas as conquistas que ele já fez. Falar, Flávio, você está aprendendo, é muito legal. Você já melhorou muito, né? De um tempo para cá, eu tenho visto que você está escrevendo muito melhor, mas às vezes nem você, depois de um tempo, consegue entender exatamente o que está escrito. Então, eu vou colocar essa legenda aqui embaixo para que daqui a alguns anos você entenda também. Então, acho que ir fazendo combinados, o que fizer mais sentido para o Flávio. Ou ele escreve o título, fazendo um rascunho antes, e o adulto escreve o texto. Enfim, acho que encontrar uma maneira que para ele seja confortável e tomando muito cuidado para ele não se sentir desvalorizado. Vamos seguir? Gabriela, de 1 ano, vai participar do projeto.
Como obter informações relevantes para seu álbum, uma vez que é tão pequena e ainda não fala? Como que a gente vai fazer o álbum da Gabriela? Bom, gente, não tem jeito. Com a Gabriela, a gente tem que colher informações com outras pessoas. Tem que colher informações com os educadores. Por isso que vocês, educadores, são tão importantes no projeto, que é com vocês que os colaboradores vão ter que conversar. No caso de crianças muito pequenas, a gente até faz uma sugestão que o colaborador divida o tempo dele em 2. Então, ele fica meia hora só com o bebê, fazendo mediação de leitura, brincando, lendo o álbum, né? Tudo que já foi feito no álbum, todo encontro ler de novo, mostrar as fotos. E na outra meia hora, ele vai circular pelo serviço de acolhimento, colhendo informações, conversando com os adultos, conversando com os irmãos, conversando com as outras crianças e adolescentes, para ir obtendo o máximo possível de informações que vão compor esse álbum. Aqui a Gabriela está falando que, bom, aqui temos crianças nessa faixa etária, na casa 2 e nas famílias acolhedoras. Então é isso, né? Quem faz álbum com os pequenos precisa muito da equipe toda ajudando, e das próprias crianças e adolescentes, porque as crianças e adolescentes também falam coisas incríveis sobre os bebês, né? Que a gente também pode colocar no álbum. Podemos seguir. Camille tem 16 anos e quer guardar o álbum no seu próprio armário, para que ninguém veja os segredos que ali foram registrados. Gente, todos vocês vão ter que escolher um lugar dentro do serviço de acolhimento para guardar o álbum. E quem cuida dos álbuns são os adultos. O adulto é o guardião do álbum. Mas, no caso dos adolescentes, a gente quer que os adolescentes tenham autonomia, não é verdade? A gente quer que os adolescentes cuidem das coisas deles, que eles sejam responsáveis. Então, acho que a gente tem que sentar com a Camila e decidir junto com ela. Camille, desculpa, não é Camila. Camille, você acha que tem um lugar que dê para guardar o seu álbum, que você guarde o seu álbum num lugar que fique em segurança? E pensar junto com ela. Porque a gente precisa saber qual é o perfil da Camille. A Camille é uma adolescente que cuida das coisas, que é responsável? Ou é aquela que vai largando tudo em qualquer lugar, que perde as coisas? Ou a casa não oferece condições suficientes para o álbum ficar bem guardado? Tipo, brigas entre os adolescentes ou entre os irmãos. Aí na primeira briga, se a adolescente que ela não gosta tanto vai lá e arranca e estraga o álbum da Camille, a gente não pode correr esse risco de jeito nenhum dos álbuns serem estragados. Então é uma reflexão junto com a Camille, né? Se tanto a casa quanto ela tem condições para esse álbum ficar bem guardado. A gente não pode decidir por eles, pelos adolescentes. Acho que sempre o processo de autonomia com os adolescentes é construído a partir dessas conversas onde a gente possa avaliar as consequências, onde a gente possa avaliar, né, todas as características, os aspectos daquela situação e possa definir junto com eles, né? Acho que esse que é um processo de construção de autonomia. Vamos lá, acho que é a última situação. Patrícia, 12 anos, valoriza muito o seu álbum, gosta de ver as páginas quase diariamente e às vezes não aguenta esperar o próximo encontro com o colaborador para registrar momentos especiais de sua semana. É comum ela pedir ajuda à sua educadora predileta para fazer uma página. Então, gente, a pergunta é: a Patrícia precisa fazer o álbum só com o colaborador ou ela pode fazer em outros momentos o álbum também? Pode, gente, pode fazer o álbum quando quiser, né? Se tiver um adulto
que todo mundo está falando, acredito que pode dar continuidade. Exatamente, gente, o álbum não é propriedade do colaborador, pelo contrário, né? É da criança e do adolescente. Então, se eles usam esse álbum, né, para falar dos seus sentimentos, para falar do que eles pensam, para se expressar, né? Que ótimo! Então, vamos deixar eles usarem muito essa ferramenta. Agora, só um cuidado que, assim, não é para ficar pegando o álbum para colar figurinha, né? Não é para pegar o álbum e para ficar usando como caderno de desenho, não é isso, né? Então, a gente precisa estar atento para saber como é que o álbum tem sido usado. Se ele está sendo usado de um jeito adequado, nada impede que eles possam fazer registros ou sozinhos, se conseguirem, ou com a ajuda de outros adultos. Tudo bem? E ouvindo a Dé falar de que o álbum é da Patrícia, né? É deles o álbum, enfim, eles podem fazer no momento que sentirem vontade, com pessoas queridas junto, enfim. De novo, lembrar que o álbum é deles e que, independente, no momento que eles forem sair do serviço de acolhimento, seja um retorno familiar, seja pela maioridade, seja porque vão ser adotados por uma outra família, enfim, o álbum precisa ir com eles, hein, gente? Já vi muito o álbum ser esquecido no armário. Peguei a mala. Não é mais importante do que o saquinho das calcinhas, hein? Tem que levar o álbum junto, porque o álbum é deles, né? Não faz sentido ficar com a gente, com o colaborador. Às vezes o colaborador leva para casa porque vai querer terminar, porque saiu a sentença de que vai ser desacolhido na semana que vem. E o bebê precisa garantir que o álbum vá com eles, hein? Isso é dever também das duplas gestoras e de todo mundo aí, dos educadores. O álbum vai junto. Mesmo em casos de saída sem autorização, evasão, saiu, não avisou, não sabemos onde está, a gente precisa ir atrás para garantir que o álbum seja entregue. Sim. Vamos lá, então? Seguir. Alguém falou alguma coisa no chat, eu não consigo abrir. Aqui o Alex falou que uma acolhida pediu para eu guardar para ela, por medo de perder. Ela falou que não queria perder. Então é isso, né? Eles às vezes tem tanto valor que pode ser até que eles tenham medo, né, do que acontece com o álbum. E é nosso papel mesmo cuidar dos álbuns, ou ajudar eles a cuidarem, né? Sim. Bom, vamos lá, gente. Para a gente ir para os momentos, para essa nossa última atividade juntos. A gente gosta sempre de pensar aqui com vocês e reservar um espaço para planejar a continuidade do projeto, né? Acho que inspirados aqui pelos dias juntos de seminário, e enfim, acho que a gente precisa estar sempre regando e tornar o Fazendo Minha História algo cotidiano aí nos serviços, que todo mundo cuide, que todo mundo lembre, e tem algumas ações que são muito importantes da gente não esquecer e de dividindo, enfim, para que o projeto esteja sempre vivo. Por que não está passando? Então, a gente tem aí um ano junto com vocês, nós da equipe do Instituto, né, para estar perto e implementar o programa no serviço. E então, nada mais justo do que a gente planejar juntos os próximos passos. E cada equipe, então, vai ter alguns minutos agora para desenhar o plano. Eu enviei o documento por e-mail. É uma tabela com várias ações que precisam ser feitas, e a gente vai dividir vocês de novo agora por serviço de acolhimento para começarem a pensar. Então, tenho aí em mãos a tabela, mas antes disso, vou apontar algumas coisas aqui para a gente, antes de dividir vocês, tá bom?
Então, algumas coisas já começaram, já estão a todo vapor por aí, mas precisa de uma manutenção dessas ações, a gente para não cair na rotina, como eu coloquei no outro slide. Então, uma organização constante da biblioteca e dos livros, né? Quem que vai ficar responsável? Claro que todo mundo pode ajudar e deve ajudar, né, a manter a organização, mas isso precisa ter alguém de olho, né? Dividindo, pensando, perguntando, checando se essa biblioteca está gostosa de ser frequentada, de ficar por ali. Uma manutenção do sistema de empréstimo de livros. Então, como que vocês vão organizar? Os educadores podem retirar os livros também, levar para casa? Como que vai ficar essa manutenção do empréstimo? A gente enviou para vocês uma tabela já pronta e tem no pendrive também. E tem um adicional do projeto que a gente vai precisar de uma tabela como que os livros estão sendo circulados. Então, se os adolescentes estão lá uma tarde, estão lendo livros, a gente queria saber quais os livros, quantos livros estão sendo lidos na casa, assim, e depois, claro, a gente vai ter que mandar depois para os nossos financiadores como parte da prestação de contas, mas é legal ter uma ideia de como os livros estão circulando pela casa, pela biblioteca, entre os profissionais, né? Com quem chega, com quem vai embora. Então, tem tudo isso. A continuidade das mediações de leituras e brincadeiras. Acho que agora que os livros chegaram e vocês nos deram depoimentos tão gostosos na hora de receber os livros, de conhecer os livros, abrir, vamos brincar com eles, experimentem. Precisa dividir, precisa criar uma rotina de brincadeira, de leitura. Então, alguém precisa também ficar responsável para ver se isso está acontecendo. Aí, as próximas ações. Depois de hoje, desse seminário, vocês vão replicar o conteúdo do seminário com os profissionais que não puderam estar aqui conosco, né? E então precisa também dividir quem que vai fazer isso, como que vocês vão fazer, quando. Essa parte a gente já fez, né? De retirada de caixas, a gente que enviou. Definir as crianças e adolescentes que participarão dos encontros semanais e individuais com os colaboradores. Essa ação a gente coloca porque a gente vai fazer uma formação de voluntários. A gente vai contar com a ajuda de vocês para mobilizar as cidades, os municípios, as cidades vizinhas e juntar um monte de gente para poder fazer essa formação para que eles possam, em algum momento, começar o projeto. A gente está com uma versão desatualizada desse PowerPoint. Eu vou passar a certa, tá? Tá. Quer que eu saia? Sai, eu vou colocar aqui. Peraí. Peraí, desculpa, gente, eu reparei agora que é uma versão que não é essa. Do seminário da semana passada. Mas eu vou continuando a falar daquele item enquanto a Débora está colocando. Tá aparecendo? Tá. Aí. Bom, isso já era um pouco diferente, mas tá. Então, replicar o conteúdo desse seminário para os outros profissionais. Divulgar a formação dos colaboradores para os voluntários, estudantes, as famílias acolhedoras e educadores. A gente vai fazer essa formação em outubro. A gente já tem as datas. E eu passo para vocês, a gente passa para vocês por e-mail já no começo da semana que vem, enfim, mas a gente avisa vocês. Já estamos preparando também o convite para a gente disparar, e aí força total na hora de compartilhar aí com e-mails, pessoas que a gente conhece, amigos, colegas que possam se interessar.
divulgar aí nas faculdades, nas universidades, enfim, e-mail da escola, tem que quebrar a cabeça porque a gente precisa de bastante gente para mobilizar bastante gente para a formação, tá? Participação das duplas gestoras na formação de colaboradores que será conduzida pela equipe. Então, em outubro, a gente vai ter essa formação. É importante que as duplas gestoras estejam lá comigo. É uma formação modelo. A ideia é que vocês possam formar muitos mais voluntários e colaboradores daqui para frente. Mas a gente gosta de fazer essa formação junto como modelo para vocês verem um pouco do jeito que a gente faz e aí aos poucos irem montando a de vocês também no futuro, quando precisarem de mais voluntários. Aí definir as crianças e os adolescentes que participarão dos encontros semanais, que eu estava comentando. Mesmo se a gente fizer uma super divulgação e tivermos bastante voluntários, vou torcer para que sim, é muito difícil que a gente consiga começar exatamente com o número de profissionais que a gente precisa, né? Profissionais não, colaboradores. Então, imaginando aí que cada serviço, né, a não ser o pessoal das famílias acolhedoras, mas cada serviço atende aí entre 10 e 20, né, Casa-Lar, 10, mas os serviços de acolhimento institucionais 20, de 15 a 20, a gente precisa de um número razoável de voluntários. E é difícil, assim, mesmo aqui em São Paulo, a gente faz formações semestrais, porque a gente está sempre precisando, em algumas regiões mais, em outras regiões menos. Então, a gente precisa fazer uma fila de espera dos meninos. Não todos vão começar ao mesmo tempo. Pode ser que alguns fiquem numa fila de espera, é muito possível que isso aconteça. Acho que a Dé tirou, porque para a gente dividir em subgrupo... Cadê ela? Ela pode ter caído, né? Ela sumiu. Vocês repararam? E agora? Que eu tô sem o PowerPoint. Bom, eu continuo falando, né? Uma hora ela volta. Que mais? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui a última versão. Eu abri errado mesmo. Eu tô com a última versão aqui. Vejam se vocês estão vendo. Terceiro dia. Desculpa, gente, eu caí. Caiu. Não tem problema. Eu acho que eu achei a minha versão real de agora. Deixa eu ver. Foi. Então, além de definir as crianças e adolescentes, definir quais os dias da semana poderão acontecer os encontros com as crianças e adolescentes. Então, tem que pensar aí se vão abrir para os voluntários virem apenas de segunda a sexta, ou apenas aos finais de semana, ou ambos. Então, precisa ver aí como que é a rotina de cada serviço, cada realidade, a rotina dos meninos, de vocês, dos profissionais, que horas trabalham, né? Para a gente poder avisar esses voluntários quando eles chegarem, que horas que eles vão poder ir até os serviços, quando puderem acontecer os encontros, né? Definir o dia e a hora da supervisão mensal, né? Ontem a Cris perguntou com qual frequência a gente faz as supervisões com os colaboradores mensalmente. E aí precisa definir também quem que vai tocar, que dia, se vai ser à noite, se vai ser aos sábados de manhã, enfim. Aí vocês precisam definir para que a gente também possa compartilhar com esses voluntários, para que eles organizem as suas agendas e aí a gente consiga a presença de todo mundo num dia só. Também vamos planejar a primeira visita desses voluntários, né? Isso depois de outubro, depois dessa formação. Como é receber eles no serviço, né? A gente compartilha um pouco o que a gente faz, as dúvidas, a gente entende que essa primeira visita ainda é um processo de seleção, vocês vão conhecer esses voluntários ainda agora de uma forma mais próxima, né? E aí, nessa primeira visita, talvez já definir as duplas, quem que vai começar com quem, definir um horário, e aí, para quando eles puderem começar.
organizar os horários semanais dos encontros, né? Para ninguém atrapalhar, para não interromper na hora do encontro do outro. Enfim, é legal ter uma planilha de dias e quem que vai fazer em qual horário. Isso tudo tem no pendrive, já um modelo, enfim, isso tudo vocês encontram dentro da maleta, tá, gente? Tem tudo mesmo, passo a passo. Pensar como que vocês vão organizar um sistema eficiente de comunicação com esses colaboradores, se é por telefone, por WhatsApp, e-mails, né? A equipe aí das famílias acolhedoras já deve ter um sistema de comunicação com as famílias acolhedoras, né? Mas todo mundo tem que ir pensando como que é mais fácil porque a gente precisa acolher, precisa estar atento e disponível para eles, né? Principalmente no início. A manutenção e reposição dos materiais gráficos, receberam aí uma caixa cheia, né, de papéis, figurinhas, canetinha, mas com o tempo e quando forem usados, e é para ser usado, os materiais vão acabando, se perdendo, canetinhas que secam, né, a gente cuida bastante, mas acontece de ir precisando de outros materiais, então precisa estar de olho nessa caixa de materiais também, o que está faltando, porque, né, para fazer uma página bonita, gostosa, enfim, incentivar eles a fazerem essa página, é legal ter essa caixa bem recheada. Uma organização com sistema de seleção e revelação das fotos, né? Então, não é só de fotos que compõem que os álbuns são compostos, mas é muito gostoso ter fotos sim no álbum. Então, como que vocês organizam as fotos das crianças aí já? Já é no computador? Porque na nossa era do celular, todo mundo tira foto no aniversário, num dia de passeio, num sábado à tarde, tá todo mundo com o celular e a gente faz o que com as fotos depois, né? Fica naquele rolo da câmera por um tempão. Então, vocês juntam essas fotos por nome, é por idade, é por, enfim. Então, precisa organizar as fotos e pensar como que vai fazer para revelar. A gente sugere que, assim, quinzenalmente, um número de fotos razoável para cada um é bacana. Então, precisa pensar sobre a revelação das fotos também. Que mais? E organizar um local protegido para guardar os álbuns, né? Na situação que a Adé leu para vocês, tinha a situação de guardar o álbum, então precisa de um lugar seguro para guardá-los. Se não tiver ainda, tem que pensar onde que vai ser, tá bom? Agora eu vou dividir vocês aqui pelos grupos, pelos serviços, tá bom? A gente sabe que não vai dar tempo de vocês fazerem todo o plano de ação, né, inteiro, porque a tabela tem todos esses itens que a gente foi compartilhando com vocês, talvez fiquem dúvidas. Então, assim, quando eu e a Yara fizermos as visitas, aí vocês precisam estar com esse plano totalmente preenchido, né, pensado, e aí a gente vai também ter a oportunidade de esclarecer as dúvidas. E até lá, até a gente fazer as visitas, se antes disso vocês já quiserem nos procurar, telefonar para tirar algumas dúvidas, a gente está à disposição, tá bom? Então agora a gente vai reunir vocês e depois a gente volta para uma finalização, tá bom? Vocês têm que aceitar a entrada no subgrupo, tá, gente? Vai aparecer um botãozinho na tela de vocês para vocês aceitarem. A Gabriela pensou... Gabi, não é que vocês vão ter que devolver para a gente, isso é para vocês, mas na visita, que vai ser agora ao longo de setembro, aí a gente vai trabalhar em cima desse planejamento. Então, quando for a visita, hoje vocês já vão começar a pensar, já vão começar a preencher, não vai dar tempo de fazer tudo, e quando eu estiver na visita, aí a gente retoma esse planejamento, tá bom? Então, vou lançar vocês por serviço de acolhimento e a gente se vê já já. Qualquer coisa, me mandem mensagem ou mandem para a Dé, tá? No WhatsApp. Tem que aceitar. Só fiquei com uma dúvida aqui. A Suelen, você está ouvindo a gente? Eu
não achei o seu nome aqui na lista de presença. Queria saber... Bom, eu vou jogar vocês e aí eu falo com a Suelen. Peraí. Ela está como monitora, Yara. Monitora. Ah, Tá a bom, Suelen é tudo bem. monitora. Então ela fica aqui com a gente, Esther. Beleza. Tá bom. Yara, eu não consegui ir para a sala. Não? Deixa eu Não, ver. eu voltei, verdade. Você tá pelo celular, Márcia? Não, pelo computador. Não apareceu nenhuma janelinha aí te colocando em alguma lá na casa? Até apareceu, só que aí minha neta mexeu e sumiu. Aí eu voltei para vocês de novo. Deixa eu ver se eu consigo te colocar de novo. A Raquel tá aqui também. Raquel, você viu a janelinha que apareceu para você aceitar a ida para o grupo? O Lar Batista voltou. Apareceu para você uma janelinha, Raquel? Ah, apertou errado. A gente vai tentar recolocar vocês, tá? Nos subgrupos. Apareceu alguma coisa aí, Márcia? Não, Yara, ainda não. Não? Vê aqui embaixo, assim, em todos os itens, se tem alguma coisa para clicar. Oi, me coloca como co-host. Vou tentar ajudar também. Deixa eu ver. A Silvana tá lá sozinha. Então, eu também não sei muito bem o que fazer. Será que se elas saírem e entrarem de novo? Pode ser. Márcia, Raquel e Lar Batista, vocês saem e entram de novo? Tá. Vai continuar gravando? Ah, gente, eu vou colocar pausas e escrevessem pelo chat. A gente queria estar em roda, né, Dé? Fazer uma roda de despedida, todo mundo junto. Mas a gente vai... Oba, já começaram a aparecer. Quer que eu leia, Dé? Você lê? Posso ler? Eu posso ler, eu só acho que assim, acho que seria legal, assim, qual o aprendizado, né? Eu acho que vocês estão falando de aprendizado, mas se vocês puderem especificar, né? A gente queria saber qual foi a reflexão, qual foi algo muito significativo que vocês aprenderam
ao longo desses 3 dias? Dá um pouquinho para mim. Cada dia é um novo aprendizado, pois cada dia nos ensina algo diferente. Legal, acho que isso que a gente espera, que a gente possa trazer novas, né, reflexões. A gente só fica curioso de saber qual que é, né, essa reflexão, esse aprendizado. Gratidão, as orientações para a montagem do álbum ajudaram muito. Como lidar com a chegada das crianças e com o preconceito e falar da morte. Aí falou uma bagagem valiosa com a chegada da biblioteca, o significado de ser algo significativo e não. Valeu, gratidão, respeito, gratidão, estamos gratos por entenderem os problemas que acontecem no nosso dia a dia, especialmente ontem e hoje, para nós aqui de Dracena. Muito produtivo. Foi muito gratificante os ensinamentos com pequenos detalhes que passamos despercebidos no dia a dia, até mesmo com sentimentos que nós temos e podemos nos expressar. Eu penso que a palavra é expectativa. Estou vivendo a expectativa de dar o start à biblioteca, a expectativa do desafio que vem com o trabalho com as histórias de vida através dos álbuns, com os educadores, colaboradores, crianças e adolescentes. O respeito e valorização da história de vida de cada um. Aprender principalmente a ter respeito e um olhar sensível sobre cada criança e adolescente. Sobre cada criança e sua história. Foi muito bom e importante as experiências que trocamos no sentido de melhorar a nossa atuação a cada dia. Experiência para levar não somente ao serviço de acolhimento, e sim para a vida. Quem mais? Acho que nem todo mundo falou, né? Vocês conseguem pensar em algo? O Alex falou de desafio. Compromisso. Em um mundo de tecnologia que poucos valorizam a leitura. Tá bom, gente. Acho que a gente vai ficando por aqui. A gente quer muito manter uma comunicação bem próxima com vocês nas próximas semanas para ajudar em todas essas ações que vocês começaram a pensar na tabela, e na visita aprofundaremos essa ajuda e esse planejamento, né, de tudo que vai acontecer.
Obrigada pela participação, por estarem aqui esses 3 dias. Que a Rose está dizendo que aprende a melhorar o olhar humanizado. Gratidão por esse momento. E bom final de semana para vocês, bom descanso. Obrigada, Nos gente. falaremos. A gente se fala por aí. Tchau. Se vê virtualmente por aí. Vamos só abrir um áudio e dar um tchau assim coletivo. Obrigada, meninas. Tchau, Meninas, tchau. obrigada, tá? Meninas, Tchau, final de bom. semana, obrigada. Abençoe. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Deus abençoe a todas. Obrigada. Tchau, Raquel. Obrigada por tudo, meninas, pela paciência com a gente. Valeu. Obrigada a vocês.